Alô, irmão, a paz do Senhor. Tudo bem com você do outro lado? Aqui comigo, graças a Deus, tudo está bem. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por me acompanhar, tá bom, meu irmão? Obrigado pelas suas orações. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Aqui do outro lado, eu não esqueço nenhum dos irmãos, das irmãs, dos amigos e amigas que me acompanham aí no YouTube, tá bom? E não deixe de me visitar também lá no TikTok, tá bom? E você que me acompanha, não esqueça de fazer a sua inscrição aí, confira a sua inscrição, tá bom? E de pregar aí, pastor Ademir dos Santos. Estou falando aqui da nossa sede, na cidade de Boa Vista, na rua Antônio Ferreira da Silva, número 71, bairro Jockey Clube. E vamos à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 11, diz assim, versículo 12, né? 11 não, versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E qual é a palavra que eu tenho para você? Irmão, se você for ver na Bíblia Sagrada, desde da era patriarcal, Deus sempre usou de meio sobrenatural para confirmar um chamado e também para poder tirar dúvida daquela pessoa, daquele homem que por ele foi chamado. Você se lembra de Jacó? Jacó indo para Padã Arã, você lembra? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 28, quando Jacó teve uma visão dos anjos que subiam e desciam, viu a escada que topava o céu. Ele teve um sonho. Mais adiante, a gente vê também Abraão no capítulo 15 de Gênesis, né, quando Deus pede um sacrifício, e que Deus fala com Abraão ali. E aí o tempo passa e depois a gente vê Moisés, o sobrenatural de Deus na vida de Moisés, lá no monte, né? Lá no Monte Carmelo. Então Moisés teve a visão da sarça que ardia. E qual era a diferença? É que a sarça não se consumia e Moisés se aproximou para ver o que era aquilo e lá o anjo falou com ele, não é verdade? Então Deus fala com Moisés ali. E a gente vê Deus trabalhando, agindo na vida daqueles que ele chama. E quando nós chegamos no Novo Testamento, a primeira coisa que você percebe é Zacarias no templo, né? Zacarias já velho, né? E Isabel já uma senhora também. Você lembra a visão que Zacarias teve do anjo que chegou e disse, Zacarias? E o anjo disse a Zacarias, a sua oração foi ouvida e Isabel, sua mulher, terá um filho. E ele disse assim, mas como será isso? Eu já sou velho e Isabel, minha mulher, é avançada em idade. Depois você vê no ministério de Jesus Cristo, né, o batismo de Jesus, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea como de uma pomba, a tentação do deserto. No ministério de Jesus, você vê Jesus lá no Monte da Transfiguração, transfigurando diante de seus discípulos. Você ouve a voz de Deus falando. E quando nós chegamos no tempo apostólico, no livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que quando Jesus ali, de Betânia, ele vai subindo aos céus, o que aconteceu? Quando o discípulo, a nuvem cobriu Jesus dos céus, você já leu Atos capítulo 1, e aí o anjo apareceu e perguntou a ele, varões de Galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi em cima recebido dos céus, ele há de vir como para os céus do vintes ir. Então 2 anjos apareceram ali. Você vê as mulheres que foram ao sepulcro e viram a visão de anjo. E de repente você também percebe o apóstolo Pedro, quando estava preso, o anjo libertou a Pedro. E você se lembra também de Filipe, quando desceu para Samaria, e estava uma bênção em Samaria, e de repente o anjo do Senhor falou com Filipe, Filipe, sai daqui e vai para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, ela está deserta. E mais adiante você vai perceber também o apóstolo Pedro, no capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos, que não era a intenção dele ir a Cesareia, né? Mas Deus falou com Cornélio, né? O anjo falou com Cornélio, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas chegou diante de Deus pela glória sua. Envia homens a Jope, né? Procura em casa de um Simão Curtidor, que é a sua casa junto da praia, e lá tem um homem por sobrenome Simão, por sobrenome Pedro, ele vai vir aqui e vai dizer a você palavras com as quais você há de se salvar. E Pedro está lá, você já leu, que duvidava acerca da visão, quando teve visão do lençol,
E o Espírito Santo falou com ele: Pedro, 3 homens estão lá fora e te chamam, não temas, desse vai com ele, porque foi eu que enviei. E aqui a gente vê a conversão de Saulo. Após ter a visão de Jesus no caminho, o clarão, né? O clarão e a voz de Jesus é o clarão, ele cai. E aí Jesus fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Aí a voz de Jesus foi essa: eu sou Jesus a quem tu persegues, o duro será para ti o recalcitrar contra os aguilhões. O que eu quero dizer com isso? É que o Deus que falou no passado, ele continua falando. O Espírito Santo que agiu na vida dos apóstolos, é o mesmo Espírito Santo que está na igreja. É a mesma igreja, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo que fala. Deixa eu contar uma coisa para você aqui. Eu sempre trabalhei, né? Comecei a trabalhar em empresa com 14 anos. E eu me recordo que Deus falou comigo a primeira vez sobre obra missionária, eu tinha 14 anos. E depois, quando eu me casei, assim que eu recém-casado, e casei na cidade de São Lourenço, no sul de Minas Gerais, e recém-casado, eu tinha terminado de orar, minha esposa falou para mim assim: olha, um dia você vai ser um pastor. Eu falei: mas como? Então, Deus mostrou para mim que você será um pastor. Minha esposa nasceu no Evangelho. Nasceu no ano de 1963, nasceu no Evangelho. E o tempo passou. Foi embora para São Paulo, para o estado de São Paulo, para Taubaté. No ano de 1985, eu me mudei para Taubaté, São Paulo. E eu me recordo que foi muita luta, tive vontade de voltar para Minas de novo, mas consegui um trabalho em São Paulo, né? Trabalhei em construção, depois entrei na GM Brasil, em São José dos Campos. Eu gostava muito de São José dos Campos, gostava da empresa, trabalhei vários anos na GM de São José dos Campos e lutei muito para comprar uma casa, não tinha terreno, e trabalhava e sonhava comprar um terreno. E me recordo que houve um avivamento muito grande na cidade de Taubaté no início de 90. Começou em 89, 90, e eu congregava numa congregação muito querida. Eu amava a minha congregação. O meu pastor do meu bairro era pastor Luiz Francisco dos Santos, bairro da Água Quente, na cidade de Taubaté, em São Paulo. E era o meu sonho comprar uma casa ali, comprar um terreno, só que Deus me deu uma filha, levou essa minha filha, e eu orei por essa filha. Só que quando eu me casei, eu me recordo que a minha esposa disse assim para mim, eu tinha mais ou menos 6 meses de casado, e nós tínhamos orado, ela falou assim para mim: olha, nós vamos perder, eu não sei o que é, se é um filho ou uma filha, mas Deus mostrou um caixão de criança na sala da nossa casa. Ela estava gestante da nossa primeira filha. Resultado, da nossa terceira filha nasceu com 1 aninho de idade, Jesus recolheu a nossa filha. Mas eu me recordo que quando a minha filha foi internada, ela foi internada num sábado, e Deus mostrou para mim que ela seria recolhida. E uma semana depois, Deus recolheu minha filha, eu gastei dinheiro. Eu tinha dinheiro na poupança naquele tempo, guardando para comprar um terreno no meu bairro, e Jesus, houve aquela recessão não, aquela crise do plano Collor que falhou, e a empresa ficou 2 meses sem produzir um carro, a gente ficou de férias normais e depois férias remuneradas. E naquele período eu gastei todo o meu dinheiro com a saúde da minha filha, eu tinha um plano de saúde, mas eu gastei mais dinheiro. Resultado, o meu dinheiro do banco acabou e a minha filha morreu. E eu fiquei muito triste com aquela situação, com a morte da minha filha, e o meu dinheiro de comprar terreno foi tudo embora. Eu me recordo que eu, muito abatido, mas eu fui para um culto. Eu me recordo que esse culto foi no bairro do Una, é uma região entre Pindamonhangaba e Taubaté, onde tem uns presídios ali, os presídios Tremembé, Pinda. E eu fui para um culto, e quando eu voltei do culto, muito triste, minha filha tinha falecido, o que acontece? Aconteceu que eu orando, muito triste, e Deus deu uma visão na oração para minha esposa. Nós oramos, e eu fui dormir às 3 da manhã, de repente ela me pegou pelo braço, começou a me chacoalhar, disse assim: olha, Deus mostrou para mim uma casa em Pindamonhangaba agora. Eu falei: como? Não, do lado da casa do meu pai, e Deus falou para mim que vai dar uma casa para nós ali. Eu falei: não, mas como? Como a gente não tem dinheiro? Resultado, uma semana depois, Deus abriu a porta e nós compramos uma casinha, depois fizemos a nossa casa. E eu não tinha dinheiro e com 6 meses eu paguei o terreno com a casinha que comprei. E fiquei muito feliz e mudamos ali para Pindamonhangaba, bairro do Araretama, em Pindamonhangaba. E eu muito feliz. Isso foi em 1991, início de 91.
E trabalhando, feliz, agora eu tenho uma casinha, um cômodo só, tenho o meu terreno, e feliz, comecei a fazer a minha casa na frente. E trabalhei muito, e trabalhei, e só que aquele avivamento do bairro da Água Quente, em Taubaté, aquilo atingiu toda a região, e eu fui para o bairro do Araretama, e ali nós começamos o trabalho do Ministério de Taubaté no nosso bairro, que não tinha. Pedimos a permissão para o nosso pastor José Ezequiel da Silva, ele permitiu. Pastor, nós não temos a nossa igreja lá no bairro, queremos saber se o senhor permite. Era eu, diácono Diógenes Valério, que já está com Jesus, presbítero Luiz Valdir, que está vivo, está em Pindamonhangaba, e presbítero Celso Eurico. O pastor José Ezequiel nos autorizou a abrir o trabalho. Começamos um trabalho e foi uma benção. Compramos terreno, e foi uma maravilha, Deus abençoou o trabalho. E fiz a minha casa. E eu me recordo que eu orava com a minha esposa. Muitas vezes eu via a minha esposa passar a noite toda orando. Irmão, se você tem chamado, você não pode casar errado. Não existe casamento perfeito, viu, irmão? Não existe casamento perfeito. Eu já estou caminhando para 39 anos de casado. Eu tenho 57 anos de idade e a minha esposa vai completar 59 anos agora. Então eu sei o que é casamento, eu sei o que é luta, não tem casamento perfeito. Mas tem o casamento e Deus é que dá. Deus não vai te dar a pessoa perfeita, Deus vai dar para você a pessoa que vai te completar. Você está me entendendo? E eu me recordo que a minha esposa sempre foi muito mais espiritual do que eu, sempre orou muito mais do que eu. Você está me entendendo? Então, quantas vezes eu vi minha esposa passar a noite de joelho, orando, é uma coisa incrível. Eu me recordo que quando eu fiz a minha casa em Pinda, eu falei para minha esposa, eu tinha 29 anos, foi agora sim, agora eu vou esperar minha aposentadoria, a gente está tranquilo, a nossa casa está feita. E eu cheguei da empresa, eu trabalhava à noite, chegava às 2h30 da manhã, e a gente orava. E nós tínhamos o hábito de orar pelo menos 2 horas todo dia. Às vezes orávamos mais, mas a média era 2 horas de oração todo dia. E eu todo feliz com a nossa casa, e eu me recordo que eu terminei a oração um dia, lá em Pindamonhangaba, e quando nós terminamos, fomos preparar para dormir, minha esposa falou para mim assim, olha, nós não vamos morar na casa que nós fizemos, não. Eu me assustei, falei, como? Deus vai tirar você da GM. Eu quase morri do coração naquela hora, irmão, que eu gostava muito da fábrica de São José dos Campos, é o lugar que eu gostava da empresa. E ela disse assim para mim, Deus me deu uma visão agora, me levou lá dentro da empresa. Eu vi, Deus mostrou para mim um homem de camisa branca, calça preta, gravata preta. Você conversou com ele, eu ouvi uma palavra dele. Ele disse para você, Ademir, não tem volta. Resultado, irmão, naquela semana, a GM transferiu um grupo de funcionários de São José dos Campos para São Caetano do Sul, e eu fui transferido pela GM da fábrica de São José dos Campos à fábrica de São Caetano do Sul. Trabalhei 7 anos na fábrica de São José dos Campos, o lugar que eu mais gostava de trabalhar. Terminei a minha casa, quando eu terminei a casa, do jeito que Deus mostrou para minha esposa, nós fomos para São Caetano do Sul. E chegando em São Caetano do Sul, eu tive saudade da empresa São José dos Campos, mas fiquei. E fui morar em São Bernardo do Campo. Continuei orando, continuei buscando a Deus de luta. E penso em luta, irmão. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo contando a minha luta. E eu me recordo que um dia eu cheguei na minha casa e a minha esposa estava orando. Ficou muito tempo orando e quase amanheceu o dia orando. Quando amanheceu o dia, ela disse assim para mim, olha, Deus mostrou para mim uma cidade. A cidade fica no estado de Roraima. Pega uma caneta, eu peguei a caneta e disse, o nome da cidade é Pacaraima, fica em cima da divisa com a Venezuela. E chegou o tempo de você sair da GM, porque é o tempo. Você será pastor em Roraima. Eu quase morri, irmão. Eu já sabia que Deus tinha me chamado, mas o meu sonho era me aposentar. Eu sonhava me aposentar, depois de aposentado eu vou. Eu tinha convicção já do meu chamado. Para a obra missionária, para ser um pastor, Deus já falava comigo. Agora, àquela altura, eu tinha 31 anos de idade, comecei a contribuir com o INSS, eu tinha 14 anos, e na lei antiga, então, eu me aposentaria com 25 anos de contribuição. Então, faltava pouco, faltava 10 anos para eu concluir meus 25 anos de contribuição e me aposentar por tempo de contribuição. Você está me entendendo? E eu fiquei ali orando e buscando a Deus, e Deus sempre falava. E eu me recordo que eu fui uma vez, meu irmão mais velho era pastor de uma cidade chamada Virgínia, fica no sul de Minas, e eu fui para Virgínia. Vocês estão vendo que eu estou suando, é que aqui em Roraima está muito quente. E chegando, eu fui em Virgínia,
pregar, meu irmão era pastor lá, meu irmão mais velho, pastor Dimas, e de repente lá no culto, quando eu estava lá na frente falando, ela estava sentada na igreja, e fomos para São Paulo. Chegando em São Paulo, ela falou assim para mim, olha, quando eu estava lá em Virgínia, Deus mostrou para mim essa sigla aqui, escreve, pega um caderno e escreve, aí eu escrevi, SEMADER, Secretaria de Evangelismo e Missão da Assembleia de Deus do Estado de Roraima. E eu fiquei, meu Deus, agora é sério, né? Irmão, eu vou fazer mais vídeo falando sobre isso. E continuei orando, e com aquele medo de sair da empresa. Pensa no medo, irmão, eu jovem ainda, servia a Deus somente, gostava da minha cidade de São Bernardo do Campo, eu era diácono, então eu estava bem espiritualmente, estava bem empregado também. Tão pobre, então meu emprego estava ótimo, trabalhando numa multinacional. E eu me recordo que um dia eu cheguei novamente do trabalho, e ela estava em oração, e ela disse assim para mim, Ademir, senta aí. Deus mostrou para mim uma igreja no estado de Roraima, é uma comunidade indígena, é um lugar indígena, o pessoal são índios, tem uma igrejinha pequena, há uma casinha emendada com a igreja, existe um lago lá. E um dia você vai ser pastor nesse lugar, e o povo lá não fala só português, que eles são indígenas. E lá você vai batizar a Kênia, que é a nossa filha maior. Então, meu irmão, e Deus mostrou o nome para ela, Tuxaua. Eu não sabia que eu peguei e escrevi num papelzinho, Tuxaua. E anotei no papelzinho. Quando eu cheguei em Roraima, que eu fui ver Tuxaua, aí no Sudeste fala, nas outras partes do Brasil, fala cacique. Mas para nós aqui em Roraima é Tuxaua. Você está me entendendo? E eu naquela luta, vou, não vou, aquele medo, e orando a Deus e falando com Deus. Um medo, você imagina, isso é normal você ter medo. Você tem que ter convicção de que Deus está falando. Eu tenho visto muita gente fracassando, porque às vezes vai por emoção, irmão. Ou porque Deus usou alguém, o irmão fulano, a irmã fulana falou, o pastor fulano falou. Eu não sou melhor do que você, meu querido irmão, minha querida irmã que está do outro lado. Não, o nosso canal é Ir de Pregar e pastor Ademir dos Santos. E eu, na idade que tenho, eu já falei em vídeo anterior, que eu já posso aconselhar você, se você não tem chamada, não vá. Se você não tem chamada, não vá, porque às vezes você pode ir para um lugar, no Brasil ou fora do Brasil. Você está entendendo? Você pode pedir demissão de uma empresa, você pode fechar o seu negócio e se arrepender depois por emoção. Principalmente agora, né, que a gente vive esse tempo difícil, é tanta coisa, é profecia, é tanta coisa. E nós somos pentecostais, e a gente acredita nisso. Mas isso é muito perigoso. Eu estou falando com quem tem chamado divino. Se Deus chamou você, cuidado, você precisa ter a sua experiência com Deus. Por isso que eu li aqui Ananias. Não era nem projeto de Ananias ir lá com Saulo, ele nem sabia. Quando Jesus fala com ele, Ananias, você já leu no texto de Atos 9, ele diz assim, eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor diz a ele, Jesus diz a ele, levanta-te, vá à rua chamada direita, procure em casa de Judas, por homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando. Ananias levou um susto. Ananias gritou, Senhor, de muitos eu tenho ouvido acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos seus céus em Jerusalém, e veio com carta das autoridades para levar preso aqueles que criam no seu nome. Aí Jesus disse a ele assim, vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, e há de saber o quanto padecerá pelo meu nome. Então Ananias não foi porque ele queria ir, ou porque ouviu falar, não. Foi um chamado específico para ir a um homem escolhido por Deus. Então é assim que Deus, é o mesmo Deus que falou no passado, é o Deus que fala hoje. E qual é o problema hoje? Às vezes eu vejo igreja abrir, a pessoa vai e abre uma igreja, e depois tem que estar bajulando, tem que estar inventando campanha, que não é errado ter campanha. Agora, fazer campanha para encher a igreja, querer mudar texto da Bíblia para poder agradar, isso é muito perigoso. Ser pastor é uma bênção. Paulo falou lá em 1 Timóteo capítulo 3, você já leu, Paulo disse assim, olha, aquele que deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Então não é errado a gente desejar ser um obreiro, ser um pastor, não é errado. Agora o problema, sabe qual é o problema? É eu não ter o chamado divino para ser e querer ser. Eu posso ter problema, você poderá ter problema.
principalmente obra missionária. É uma coisa muito séria, você precisa de uma convicção. Eu preciso de uma convicção para poder ir. Eu não estou dizendo para você que eu sou melhor do que você. Então Deus falou comigo, começou a falar comigo diretamente sobre missões, eu tinha 14 anos de idade. E quando eu saí para a obra missionária, eu tinha 32 anos de idade. Então foi 16 anos Deus me preparando e Deus falando comigo a mesma coisa. Deus não é Deus de confusão. Deus não vai mandar você para lugar errado. Você está me entendendo? E resultado, quando foi no mês de julho de 1997, eu cheguei na empresa e falei com a minha esposa, eu posso pedir demissão, a gente não vai ter mais salário. Nós não vamos ter mais seguro de vida, seguro de acidente pessoal, não vou ter mais INSS. Você concorda eu chegar na empresa pedir demissão e eu com aquele medo? Você está me entendendo? Mas eu fiquei enrolando, meu Deus, será que Deus fiquei orando? E me recordo que eu estava em São Caetano do Sul, eu estava orando, tinha trabalhado, não foi um domingo, fui para o culto e voltei, e aí eu estava muito preocupado, com muito medo, com muita dúvida, porque a dúvida também é muito bom. Você não pode duvidar de Deus, você tem que duvidar de você e das pessoas, não de Deus, mas de você e das pessoas. Duvide. E eu duvidando de mim, duvidando das pessoas. Será se Deus está? Será se Deus não está? E eu me recordo que eu estava sentado um dia e eu fui arrebatado para fora de mim, lá em São Caetano do Sul, lá na rua Perrela, em frente à estação de trem de São Caetano do Sul, ali no bairro Fundação. Quem conhece o ABC Paulista sabe o que eu estou falando. Eu estava aí em casa e o que acontece? Com muito medo de pedir demissão, e eu me recordo que eu não dormia, muito preocupado, orando a Deus, e eu fui arrebatado para fora de mim. E Jesus falou comigo. E quando Jesus falou comigo, ele me chamou pelo nome. Eu não vi nada, eu só ouvi a voz, o quarto com a luz acesa. Eu fui tirado para fora de mim e ouvi uma voz falando comigo sobre a obra missionária, sobre o meu chamado. Você está me entendendo? E então eu saí de São Paulo no ano de 1997, julho de 1997, e vim para o estado de Roraima. E aí, no próximo vídeo, me acompanhe, que no próximo vídeo eu vou contar para você a confirmação de Deus de tudo aquilo que Deus mostrou em São Paulo, a confirmação de Deus na minha vida aqui no estado de Roraima. Você está me entendendo? Eu estou me dirigindo principalmente aos jovens. Jovem, não desista, estude. Você precisa estudar, porque tem gente, Jesus me chamou para ser missionário, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, pelo amor de Deus, não pense assim. O apóstolo Paulo trabalhou. O apóstolo Paulo trabalhou. Você se lembra quando Jesus não tinha dinheiro, os cobradores de impostos chegaram, está em Mateus 17? O que Jesus disse para Pedro? Pedro, vá ao mar e joga o teu anzol, e o primeiro peixe que subir, você tira ele, você abre ele, lá está o estáter, paga o teu imposto, o meu imposto. Então Pedro sabia pescar. Então Jesus mandou Pedro ir lá pescar, porque Pedro sabia pescar. Você precisa saber alguma coisa. Eu cheguei aqui na região amazônica, aqui no estado de Roraima, há 25 anos, estou indo para 26 anos. Então eu trabalhei como agricultor, tive que aprender a garimpar, tive que aprender a fazer carvão, tive que aprender a plantar banana, fui trabalhar na mata, foi muito difícil, só que hoje é outro tempo. Você precisa estudar, jovem que tem chamado de Deus, para ser um missionário, por favor, em nome de Jesus. Se você parou de estudar, vá para a escola, porque é muito melhor você chegar num campo, onde Jesus chamou você, no Brasil ou fora do Brasil, como engenheiro, como médico, como advogado, como um professor em qualquer área aí, né? Do que você chegar como eu cheguei. Foi bom, mas eu era um metalúrgico, você entende? Trabalhei em construção civil em Minas Gerais, trabalhei também em São Paulo e entendo de campo. Mas se eu tivesse uma formação intelectual como advogado, como engenheiro, como médico, teria sido muito mais fácil para mim, porque Roraima naquele tempo precisava muito de médico, de professor, você está entendendo? Então, foi uma bênção, Jesus cuidou de mim, da minha família, sim, só que o tempo passou. Então, hoje as coisas mudaram. Então, muitos dos missionários de hoje não têm a formação que eu tive. Hoje, ontem, papai completou 86 anos de idade.
Então, meu pai me ensinou a ser um homem duro, um homem do campo. Eu aprendi a produzir, eu aprendi a plantar, eu aprendi a colher, aprendi a lidar com gado, com cavalo. E isso me ajudou muito aqui na Amazônia. Você está entendendo? Eu só não voltei para São Paulo procurar uma empresa de novo, porque desde a minha infância, meu pai me ensinou a ser homem. Um beijo, papai. Eu amo o senhor. Né? Já deu parabéns para o senhor ontem, né? E hoje, dia 9, um beijo, papai. Eu amo o senhor para mim é meu herói. O senhor é meu herói. Tá, papai? Então, que eu louvo a Deus pela vida do senhor, parabéns. E o senhor me ensinou a ser homem. Eu só suportei a Amazônia, papai, porque o senhor me ensinou primeiro a servir a Deus, a amar Jesus, e me ensinou a ser um homem de verdade. E por causa dos seus ensinos, papai, foi que eu venci aqui na Amazônia. Te amo de verdade. Louvo a Deus pela vida do senhor. O senhor colheu mais uma rosa no jardim da existência. E espero que Deus dê muitos anos de vida para o senhor, para que o senhor continue ensinando mais pessoas, os seus bisnetos agora. Né? Como o senhor ensinou os filhos, né, que somos nós, ensinou os netos, que as minhas filhas, elas parecem com o senhor, aprenderam tudo com o senhor, e agora os meus netos também precisam aprender. Louvo a Deus pela sua vida, papai. Tá? Então, meu irmão, minha irmã, hoje, missionário, você que tem chamado, então te prepare intelectualmente. Te prepare intelectualmente. Mas continue firme. Agora, seja de oração. Cuidado com profecia. Cuidado com visão de alguém. Deus, ele fala diretamente. Se ele fala com uma pessoa lá e fala com outra pessoa de lá também, é claro que Deus vai falar com você. Deus, eu digo para você mais uma vez, Deus não é Deus de confusão. E a gente vê tantas igrejas hoje, tantas igrejas. E a gente tem visto, infelizmente, tantos escândalos hoje. Por quê? Porque pessoas que não foram chamados por Deus para ser pastor querem ser pastor. Homens e mulheres que não foram chamados para ser missionários e missionárias e enveredaram e acabaram trazendo mau testemunho e desanimando outras pessoas. Porque é muito feio o missionário que vai e depois ele volta reclamando. O missionário que diz que Jesus mandou ele fica ligando, pedindo ajuda, liga para A, liga para B, viaja para um lado, viaja para o outro lado reclamando. Jesus disse lá no livro de São Lucas, capítulo 22, quando Jesus está falando sobre que Pedro ia negar ele, Jesus está ali alertando os seus discípulos. Jesus fez uma pergunta a eles. Jesus disse assim: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália pelo caminho, faltou-vos alguma coisa? E eles disseram: nada. Dificuldade você vai passar, lutas você vai enfrentar, enfermidades vão te assolar, Jesus vai te provar, só que ele nunca vai te abandonar. E às vezes as pessoas reclamam porque ele quis ir, mas Jesus não chamou para ir. Às vezes tinha até um chamado, mas foi para lugar errado. Você vê Jonas, né? Então, quando a pessoa ele toma um caminho errado, ele quer ser, às vezes, até hoje a gente vê no dia de hoje, não é verdade? Muitos escândalos, já falei para você. Igrejas que abre aqui, abre igreja lá, e quando você vai ver, a pessoa não tem uma experiência. Você precisa aprender com quem sabe. Tem muitos irmãos que me acompanham de Taubaté. Você tem que ter uma história, aprender com quem teve história também. Primeiro, eu louvo a Deus pelo pai e a mãe que Jesus me deu. Depois, eu louvo a Deus pelo meu pastor que me formou na minha juventude, na minha cidade de São Lourenço. Meu amado e querido pastor André Moreira Júnior, que foi meu pai na fé, que me batizou, que orou pelo meu namoro, que fez meu casamento, que me aconselhou, está com 92 anos, me aconselha até hoje, me manda mensagem. Eu amo o senhor, viu, pastor André? O senhor é um modelo para nós. Está vivo, está lá em Taubaté. E depois o nosso saudoso pastor José Ezequiel da Silva, que formou meu pai, formou os meus irmãos, né? Aí fui pastor em Taubaté por muitos anos, na nossa sede em Taubaté, e já está com Jesus em glória, né? E outros que nos ensinaram. Tive o prazer de aprender com o pastor Isaac Colenda Lemos, pastor João Colenda Lemos, né? Quantos estudos pastor João Colenda, pastor Jorge Antunes, pastor Edivaldo aí de Taubaté, pastor Eusébio Estevo Pereira. E foi uma bênção ter aprendido com esses homens, porque se eu não tivesse aprendido com esses homens, eu não teria suportado como missionário, como pastor.
Então você precisa aprender com quem sabe e aprender também com quem Deus chamou. Vocês estão me entendendo? E no próximo vídeo, eu vou falar da parte aqui de Roraima e mais alguma das partes que Jesus foi muito claro comigo, tá? Muito claro. Então, as visões que Jesus deu e tem dado, têm se cumprido até os dias de hoje, tá bom? Quando Jesus falou comigo, eu trabalhei numa grande convenção. Visa, Hipercard e American Express. E que eu teve um problema aqui, meu, desculpa aí. Eu trabalhei numa grande convenção aqui no estado de Roraima por 10 anos. E quando eu estava no auge nesta convenção, fui eleito para o Conselho de Ministros do biênio 2005 a 2007, e a minha filha ficou doente. Eu disse ao pastor, o pastor foi embora de Roraima, e preciso cuidar das minhas filhas, e o pastor me deu a carta, o pastor Jamar Pessoa Ramalho me deu a carta. Eu fui para São Paulo, fui recebido em Taubaté, feliz que ia trabalhar com os meus irmãos do Leste de Minas, que são pastores do Leste de Minas, e me recordo que, estando em 2007 no estado de Minas Gerais, no Leste de Minas, Jesus falou claramente comigo: volta para Roraima, porque aqui não é o teu lugar. E eu voltei para Roraima em 2008, mais de 2008, e comecei essa igreja da qual sou pastor hoje, debaixo de um pé de mangueira, eu cheguei com R$100 no bolso, né? E aí comecei esse trabalho, Assembleia de Deus Ebenezer Roraima, tá bom? Mas no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre a minha chegada de Roraima, o que Deus fez, as pessoas que me receberam, o pastor que me recebeu, o que Deus fez na minha vida em Pacaraima, na aldeia, meu primeiro campo que eu fui pastor, tá bom? Então continue me acompanhando, e continue orando, continue crendo, e não desanime, não desista. Nós estamos vivendo esse tempo, eu falei com o papai ontem, tempos em que as pessoas estão se desanimando, tempo em que as pessoas estão correndo atrás de muitas coisas. Não é errado você correr atrás de bens financeiros, você querer melhorar de vida. Não, continue assim. A vida, os céus é do Senhor e a terra deve ir ao auxílio dos homens. Então você tem que conquistar na terra, e você só conquista através do trabalho. Agora, se Deus falou com você, cuidado. Não deixe a obra de Deus para fazer uma outra coisa, porque no final Deus vai cobrar de você. No próximo vídeo a gente continua o assunto, tá bom? Deus abençoe a sua vida, receba a bênção, receba a vitória, receba a saúde se você estiver doente, e que o Espírito Santo, que falou com os apóstolos, sempre tem falado com os primórdios da igreja, vai continuar falando conosco e dirigindo a sua vida, a minha vida. Dê o seu like, compartilhe o nosso vídeo, fique com Deus e a paz do Senhor.